Certo, galerinha. Agora adentrando um pouco mais no assunto de poliedros, nós iremos falar de prisma e pirâmide, certo? Que os poliedros são classificados em prisma e pirâmide, tá certo? Vamos lá? Primeiramente, iremos iniciar com prisma, certo? Prisma. A definição bem clara mesmo do prisma os prismas são poliedros que possuem paralelas, duas bases paralelas. Aqui, ó, a base aqui, ó, duas bases, essa base aqui está embaixo, é de cima, certo? Paralela é quando ela não se toca, tá? Não se cruza elas duas. E faces laterais retangulares. Essa face aqui é lateral retangulares. Eu posso até parar aqui, ó. Essa face retangular é retangular, aqui do outro lado também, esse daqui do outro lado também, tá? São retangulares, certo? Beleza. Então, se tiver dessa forma aqui, eles são classificados como prisma, certo? Nome dos prismas agora. O primeiro nome aqui, esse prisma aqui que nós estamos vendo aqui, prisma de base triangular ou prisma triangular, que nós podemos chamar. Por que triangular? Porque a base aqui, ó, é um triângulo, certo? Então o que é que nós podemos notar? Que o nome do prisma vai ser de acordo com a base aqui, ó, a base. Então beleza, fica fácil demais, né? Tipo, prisma de base triangular porque tem três, né? Porque tem três aqui, tem três arestas, né? Que nós podemos ver. Esse daqui é uma aresta, esse daqui é outra, esse daqui é outra. Mas professor, mas se tiver mais, se tiver quatro, aí vamos lá, na segunda aqui, olha, quatro, por exemplo, ó, tem quatro. Tem quatro aqui, ó. Uma, duas, três. Esse de azul aqui tem quatro. Então nós chamamos de quê? De prisma de base quadrangular ou prisma quadrangular, certo? Professor, mas se tiver cinco, professor, tô achando esse daí muito bonito. Esse daqui é construído, tá? Construído através do software chamado GeoGebra, tá? Que depois eu vou estar fazendo essas construções, ensinando vocês a como construir esse solo, certo? Esse daqui, ó, esse daqui tem cinco, né? Tem cinco, ó. Uma, duas, vou até parar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, se tem cinco, é um prisma. Por que é prisma? Porque a base é paralela a essa base de cima aqui e as faces são retangulares, certo? Prisma de base o que? Pentagonal. Por que pentagonal? É porque tem cinco arestas aqui, ó, cinco arestas, certo? E um exemplo disso é o Brasil, que é penta, né? É penta, o Brasil foi penta. Então, por que penta? Porque tem cinco, né? Tem cinco Copas do Mundo, então por isso, tá certo? Mas professor, mas se tiver seis, por exemplo, como é o nome que é chamado? Aumentei aqui para 6, né? Ficou 6 aqui. A base agora tem 6 arestas. Então agora vai ser chamado, ó, de prisma de base hexagonal, certo? Hexagonal, por que hexagonal? Porque tem 6 arestas, certo? Tem 6 arestas, então nós chamamos ele de hexagonal. Por causa da quantidade de arestas, certo? Se tivesse 7, por exemplo, tivesse 7 também da mesma forma, só que muda o nome de acordo com a quantidade de arestas que estão na base, certo? Que está na base. Então, ó, prisma de base heptagonal ou mesmo só prisma heptagonal, certo? Ah, professor, mas se tiver, por exemplo, 10, tiver 8, um exemplo bem bacana mesmo que dá pra gente notar é o octógono, né? O octógono. Então, prisma de base octogonal, certo? Ou prisma octogonal, tá certo? Então, beleza. Ah, professor, então fica definido mesmo se a base é o nome do prisma vai ser definido de acordo com as arestas da base, de acordo com a quantidade de arestas da base. É dessa forma, certo? Então, só fazer dessa forma aí, ó, você vai conseguir resolver todos os exercícios, certo? Se fosse 9, aí, ó, também da mesma forma, ó, prisma eneagonal, ou prisma de base eneagonal, certo? Só vai mudar o nome. Por que mudou o nome? Porque agora tem 9, né? Se fosse mais, professor, e assim por diante. Se fosse 10, ia ser o que? Aqui tem 10, né? 10 arestas. Então, seria um prisma decagonal, ou prisma de base decagonal. Olha,
Ah, professor, rapaz, mas isso daí é bonito, é lindo demais, ó, isso daí é interessante, ó, professor, eu quero aprender. Deixa que daqui em alguns momentos, né, quem sabe, eu faço essas videoaulas aqui explicando para vocês como é que faz isso daqui, tá certo? Beleza, vamos passar para o próximo. Agora pirâmide, certo? Pirâmide. Beleza. Professor, nós vimos prisma. Agora pirâmide, né? Pirâmide é um pouco diferente, certo? É um poliedro, só que nós chamamos de pirâmide. As pirâmides são poliedro apenas são poliedro porque tem apenas uma base, certo? Uma base, tá certo? Um vértice principal e faces laterais na forma de triângulo, certo? As faces laterais dele não são retangulares, são triangulares as faces laterais e a base tem uma base, certo? A base vai ser de acordo com aquele lá que nós vimos anteriormente, tá certo? Só que as faces já não são laterais. As faces laterais, quer dizer, elas não são retangulares, são triangulares, tá certo? Beleza, isso daqui eu coloquei justamente para vocês entender que aqui são vértices, certo? Esse daqui é vértice, esse daqui é vértice também, tá, ó. Tem um vértice principal, que é esse daqui, e daqui partes várias arestas aqui para definir, para encontrar até encontrar com o quadrilátero que nós chamamos, quadrilátero, polígono da base aqui, para encontrar da base aqui, tá certo? Beleza? Beleza. Aqui também da mesma forma, ó, vértice principal e daqui, ó, tan, 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 tan. Ah, professor, parece que eu posso imaginar também aquelas pirâmides do Egito, né? Um exemplo disso é as pirâmides do Egito, tá certo? Por isso, ó, olha, só o que vai mudar é a questão da base, continua da mesma forma do que nós vimos com os prismas, certo? Pirâmide de base octogonal, por que octogonal? Porque tem 8 arestas, certo? Da base. Aqui também da mesma forma, pirâmide de base hexagonal, por que hexagonal? Porque tem 8, tem 6, quer dizer, tem 6 tem 6 arestas aqui, ó. Esse daqui, professor, pirâmide base quadrada, certo? Aí um exemplo bem claro mesmo que dá pra gente notar também que esse daqui é oblíquo, tá? Por que oblíquo, professor? Porque ele não é totalmente paralela, certo? Por isso nós chamamos oblíquo, porque tem essa parte aqui, ó, que não é reta, tá? Não é reto aqui, não é reta essa pirâmide, certo? Se fosse reta, tinha esse ponto aqui, se eu cortasse um segmento de reta daqui até aqui, tinha de ser reto, mas não é, seria por aqui, ó. Esse ponto aqui seria por aqui, que fosse reto, tá? Por isso que nós chamamos de oblíquo, e assim também é válido para os prismas, certo? Tem prisma também que são oblíquos, tá certo? Beleza? Beleza. Então tá fácil demais, né, professor? Vamos resolver bem uma questãozinha, bem básica. Só dessa daqui, certo? Pirâmide de base quadrada. Tem quantas faces aqui? Ó, vamos contar, né? Uma, duas aqui, outra do lado, três, né? Mais uma, mais uma. Então dá 5, né? 5. Tem quantos vértices? Tem quantos pontinhos aqui? Ó, professor, tem 5, ó. E se eu não quiser contar as arestas, eu poderia também fazer. Só que vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Olha, 8 arestas, certo? Então, 8 arestas que possui, eu somente contando aqui a quantidade, ó. Somente contando a quantidade desse daqui. Então, eu poderia também aplicar a fórmula que nós vimos anteriormente, a relação de Euler, né? F, que é a quantidade de face, mais vértice é igual a aresta mais 2. Temos, então, 5 mais 5, 5, porque é face. Tem 5 vértices, então 5 mais 5 é igual a 10, né? E esse daqui é o valor, vamos supor que eu não sei, que eu não saiba, as arestas, tá certo? Mais 2. Então, dá realmente 8. Qual é o número que é somado mais 2 é igual a 10? 8. Logo temos 8 arestas nesse sólido aqui, certo? Esse daqui já vai ficar diferente e esse daqui também vai ficar diferente. Então, a diferença entre pirâmide e prisma é justamente isso, ó, porque as faces laterais da pirâmide, a face lateral da pirâmide é formada por triângulos. Já dos prismas é formado por
retângulo, certo? Outra forma também, esse daqui só tem só uma base, as pirâmides só tem uma base. Já os prismas tem uma base, tem duas bases, sendo que uma é paralela da outra, uma base em cima e outra embaixo, tá certo? Então essa é a diferença de pirâmide e prisma, tá certo? Vamos passar aqui para a próxima. Próxima aqui agora nós vamos ver as planificações dos prismas e pirâmide. Primeiro começando com prisma, né? Eu vou até colocar aqui para vocês ter uma noção geral. Esse daqui, ó, nós chamamos de prisma de base, o que é? Base triangular. Por que triangular? Porque tem três arestas, certo? Vamos ver aqui a planificação dele, né? Olha a planificação aí, olha a planificação, certo? Esse daqui é a planificação dele. Vou separar aqui, certo? Esse daqui é a planificação, tá certo? Ó, é a planificação é a forma desse sólido, só que em sua forma planificada, certo? Ó, por exemplo aqui, se eu retirasse o sólido, se eu juntasse novamente essas partes aqui, eu poderia formar o mesmo sólido, certo? Mas professor, mas se fosse aqui, se fosse maior, por exemplo, se fosse uma maior quantidade, vamos colocar bem aqui. Professor, mas se fosse mais, se fosse 4, se fosse 4 aqui, professor, olha, ó, mudaria, certo? Aqui ficou para 5, né? Certo. Se fosse 5, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, daqui voltou para 3 novamente. Se fosse 6, por exemplo, olha, tínhamos esse daqui também, ó, 6, que seria um prisma de base hexagonal, né? Se fosse 6 aqui eu coloquei 6. Se fosse 5, ó, também, ó, ficaria a forma aqui, ó, que nós podemos perceber, certo? Ó, ficaria aqui, ó, essa forma aqui, ó, planificada, tá? Que eu colocar também aqui dessa forma, ó, vocês podem ver de uma forma bem mais dinâmica, né? Aqui, ó, olha a quantidade aí, ó, certo? Então isso daqui é a forma planificada dele. Mas professor, mas se a gente colocar as primas aqui, ó, olha, ó, a forma aqui, ó, parece com uma pessoa sem, só com um braço ali, perna, né? Não parece? Olha aí, certo? Isso daí é a forma decomposta dele. Tá faltando só um pedaço aqui, mas só que é uma forma bem intuitiva da gente imaginar esse prisma, certo? Da sua forma planificada, certo? Beleza? Beleza. Então, professor, mas se fosse mais fácil, se fosse mais aresta, professor, olha aí, ó. Se fosse mais aresta, nós faríamos dessa forma aqui, ó. Se fosse 8, por exemplo, se fosse 8 ou um prisma de base octogonal, certo? Olha aí, como era que ficaria, ó. Certo? Olha aí, certo? Aqui é o prisma, aqui é a sua forma planificada, tá certo? Isso daí é a forma que nós fazemos com os prismas, certo? As planificações dos prismas, certo? Isso daí é algo bem dinâmico mesmo, que dá pra gente entender como é a forma planificada dos prismas, certo? Vamos ver agora bem aqui para outra coisa. Agora vamos para as pirâmides, certo? E assim por diante, certo? Olha aqui, ó. Vamos para as pirâmides. Ok. Lancei aqui. Beleza, beleza. Olha aqui. Pirâmide. Certo. E daqui é uma pirâmide de base aqui triangular, né? Base triangular. A forma aqui, ó, parece uma estrela, né? A forma planificada, igual vocês podem. Vou até colocar aqui.
Forma planificada, olha aí, ó, parece com estrela, né? Sendo que aqui é a base triangular, certo? Ó, se eu colocar aqui, ó, olha aqui a forma, certo? Então dessa forma aí, parece com estrela. Ó, dá da gente contar também as faces, certa quantidade de faces fica um pouco melhor, tá certo? Pra gente estar colocando isso, tá certo? Então vamos lá, olha. Também o que dá pra gente notar que aqui, ó, essa quantidade de aresta aqui dobra, né? Mais que dobra, né? Faz uma forma diferente, porque esse daqui, ó, só quando nós juntarmos aqui, ó, só tem um, né? Só fica um aqui, certo? Só fica um aqui, então aqui não dá pra gente fazer a contagem de vértices, tá certo? Beleza? Beleza. Então vamos aumentar bem aqui a quantidade, tá? A quantidade de aresta, certo? Se eu colocar aqui, se tem mais aresta, por exemplo, T4, por exemplo, olha aqui a forma planificada das quatro. Então dá dessa forma aqui, certo? Olha aqui, parece com estrela agora, né? Uma estrela bem bonita mesmo, certo? Ó, se eu posso até tirar aqui a pirâmide, esse daqui. Se eu aumentar ainda mais, se eu colocar, aqui, certo, gente, dá bem de perceber aqui que aqui, ó, no momento que quando eu faço quando eu faço aqui essa representação, ó, dá da gente fazer as contagens das faces, tá? As planificações, tá? Eu posso fazer as planificações de vários sólidos, né? Vários sólidos, certo? As pirâmides e por aí vai. Esse daqui é um exemplo da pirâmide, certo? Então isso daqui foi uma forma bem simples da gente imaginar as planificações, tanto das pirâmides como dos prismas, certo? Então beleza.